Todos nós cometemos erros, isso faz parte do ser humano. Mas, embora possamos dar contas de alguns deles, há outras que preferimos manter para nós mesmos. Como não se preocupar em usar o celular enquanto está carregando, escovar os dentes logo após as refeições ou até mesmo colocar alimentos na porta da geladeira? Descubra a resposta para essas e outras questões nesse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e ajude no crescimento do meu canal que está se iniciando agora. Estou trazendo várias curiosidades sobre o nosso mundo por aqui toda a semana. Agradeço pela força e bora lá! Lavar as mãos por menos de 20 segundos. Lavar as mãos é uma das melhores formas de proteger a si e a sua família de ficar doente. Se você quiser se livrar de germes potencialmente nocivos, molhe suas mãos primeiro, ensaboe-as com sabão, passe pelo menos 20 a 30 segundos lavando elas juntas. Enxague com água limpa e feche a torneira com o cotovelo para maior segurança. Lavar as mãos é fácil e é uma das formas mais eficazes de prevenir a propagação de germes e vírus. Ajuda a evitar doenças, mas muitas vezes esse hábito tão simples é deixado de lado, facilitando a transmissão de várias doenças. No contexto de pandemia do novo coronavírus, a higienização das mãos tem um papel essencial, já que é uma das melhores maneiras para evitar a transmissão da Covid-19. Escovar os dentes depois de comer. Desde pequenos aprendemos que devemos escovar os dentes após comer, de preferência logo após uma refeição. Mas isso não é o melhor para a sua saúde bucal. Ao contrário do que a maioria das pessoas costumam pensar, os especialistas recomendam esperar de 20 a 30 minutos. Esse é o tempo ideal para equilibrar o pH de todos os alimentos e bebidas que você ingeriu. Se o pH fica ácido, a chance de proliferação de bactérias aumenta consideravelmente, o que ajuda no surgimento de cáries, como também erosão dentária, pois ao escovar os dentes você pode espalhar acidez pela superfície dentária, causando este problema. A alimentação e bebidas ácidas, como o suco de laranja, suavizam o esmalte dos dentes. Por isso é importante esperar que o pH da boca se equilibre novamente, antes de iniciar a escovação. Escovar os dentes várias vezes no dia. Se você é uma daquelas pessoas que também escovam sempre após qualquer refeição, na verdade não está fazendo um favor para sua boca. Pesquisas apontam que quem escova os dentes muitas vezes por dia acaba danificando o esmalte e comprometendo a saúde da gengiva. Portanto, escovar várias vezes ao dia pode corroer a camada de esmalte dos dentes mais rapidamente do que se você escovasse apenas no início e no final do dia. Com essa dica e com a anterior, certamente a sua boca ficará higienizada e saudável. Colocar ovos e laticínios nas prateleiras da porta da geladeira. As geladeiras são pensadas para armazenar cada comida com a melhor eficácia e temperatura e cuidados específicos para uma melhor conservação. A porta da geladeira pode ter um local óbvio para essas caixas de leite e ovos, mas armazená-los lá pode fazer mais mal do que bem. Essa parte é a que mais fica exposto à oscilação de temperatura, o que significa que os alimentos que podem estragar rapidamente devem ser colocados na prateleira inferior e na parte de trás, onde fica mais fresco. Esta parte deve ser reservada para alimentos que são mais resistentes a estragar, como garrafa de água, vinagre, fermento em pó e os molhos como ketchup, a mostarda e o molho inglês. Aí você pode me perguntar, por que às vezes as geladeiras trazem bandejas para os ovos nas portas então? A verdade é que eu também não sei, mas manter os ovos e laticínios nas prateleiras de dentro é melhor para evitar a variação térmica e a perda de um alimento ou outro. Não beber água o suficiente. Não é novidade que devemos ter o hábito de beber água na nossa rotina, mas muita gente não sabe os malefícios que pode causar na nossa saúde a falta dela. Beber água é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. A maior parte do nosso corpo é formada por água. Ela representa em média 60% de tudo o que existe dentro da gente. Cada órgão, célula e tecido em nosso corpo utiliza a água para funcionar adequadamente. E é por isso que beber bastante água todos os dias é importante. Nosso corpo inteiro precisa de água para funcionar.
Então é previsível que deixar de beber a quantidade ideal dela vai influenciar negativamente na rotina de diversas maneiras. Em média, para suprir todas as necessidades do organismo, é preciso tomar 2 litros ou simplesmente 8 copos com água todos os dias. A falta dela pode causar vários problemas, alguns como secura na boca, mau hálito, envelhecimento da pele, dor de cabeça, pode piorar a sua memória, como também raciocínio. Usar o celular enquanto ele carrega. Usar o celular enquanto está carregando é um hábito cada vez mais comum, mas que deve ser evitado, pois pode ser perigoso. Trocar uma mensagem ou outra, acessar rapidamente um e-mail ou redes sociais e demais usos básicos estão liberados, desde que em moderação. Mexer no aparelho durante o carregamento pode fazer com que ele aqueça. Se a bateria for carregada em alta temperatura por um longo período, a vida útil dela será reduzida e danificará. Então, o resultado negativo inicial seria a deformação de sua bateria. Em caso extremo, pode acontecer da bateria explodir. Portanto, usar carregador de baixa qualidade ou falsificado pode acabar sendo ainda pior. Por isso, escolha sempre marcas conhecidas, produtos com selo do Inmetro e compre em lojas autorizadas. O ideal quando está carregando o celular é não mexer nele. Por outro lado, você pode optar por um carregador portátil, que pode ser uma boa opção para não colocar a vida útil da bateria em risco pelo uso do celular enquanto carrega. Esquecer o nome das pessoas. Lembrar o nome das pessoas ao conhecê-las, ou mesmo após uma longa separação, pode ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras. Como você se chama mesmo? Essa pergunta pode ser desagradável para quem a recebe. Muitas vezes não se trata da capacidade do cérebro de lembrar nomes, mas do nível de interesse da pessoa em recordá-los. Talvez você não lembre do nome daquele fulano, porque consciente ou inconscientemente ache que não vai ganhar nada com isso. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Kansas, nos Estados Unidos, aponta que isso não é uma questão de ter um cérebro mais ou menos apto a lembrar nomes. Ao contrário, as pessoas que esquecem nomes na verdade não têm o menor interesse em lembrá-los. O cérebro tem 2 tipos de memória, a de longo e a de curto prazo. A de curto prazo funciona para gravar algo. O problema é que quando aparece uma nova informação, nosso cérebro cria novas conexões e se as anteriores não forem relevantes, serão enfraquecidas. Procrastinação. O ato constante de adiar atividades importantes para assistir a programas de TV ou checar as redes sociais costuma ser mais comum do que imaginamos, principalmente entre os estudantes. A verdade é que algo que se transforma em obrigação se torna agressivo para a gente. O cérebro coloca aquilo no espaço das coisas menos agradáveis e se torna um grande problema, pois enrolamos e deixamos para depois. De forma geral, o cérebro humano se rende à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Vale ressaltar que, ao contrário do que muitos acreditam, pessoas preguiçosas simplesmente não fazem nada e estão bem com isso. Por outro lado, os procrastinadores têm o desejo de realmente fazer algo, mas têm dificuldade de se forçar a começar. Estudar um dia antes da prova. Como eu já havia citado, o nosso cérebro tem áreas de armazenamento de curto e de longo prazo. Se você estudar um dia antes ou no mesmo dia da prova, as chances de dar um branco serão altas. Esse tipo de estudo é muito frágil, principalmente se for o seu primeiro contato com determinado assunto. O recomendado é promover revisões periódicas desse assunto durante a semana. Dessa forma, você aumenta o nível de retenção do conhecimento, podendo chegar ao ponto de reter esse assunto, mesmo que não tenha contato há anos com ele. Agora eu gostaria de saber se você é um dos que estuda um dia antes ou até mesmo no dia da prova. Deixe-me saber nos comentários com a hashtag Erros de português. A língua portuguesa é considerada uma das mais faladas e difíceis que existem. Afinal, são muitas as regras gramaticais que precisam ser seguidas, além de um vocabulário muito extenso que ainda conta com uma série de neologismos e de regionalismos. Ela é repleta de detalhes que podem acabar confundindo a cabeça na hora de escrever ou até falar com alguém.
Sabendo disso, eu venho corrigir alguns dos erros bem simples, mas bem comuns que cometemos na nossa língua diariamente. Começaremos pelos diferentes tipos de mais. Essas três palavras são muito semelhantes, tanto na escrita quanto no som, por isso geram muitas dúvidas. O mais com i é usado como intensidade, como também transmite a ideia de quantidade, como por exemplo, ele foi mais rápido do que eu, ou simplesmente 1 mais 2 é igual a 3. Partindo para o mais sem o i, que passa a ideia de oposição, contrariedade, assim como o sentido de porém e entretanto. Estava chovendo forte, mas ele foi nadar. Substituindo pelo porém, ficaria: estava chovendo forte, porém ele foi nadar. Veja que o sentido na frase não se altera. Já o mais com acento agudo é a forma feminina no plural de mal. Esse mais vem com o foco de negativar algo. Exemplos: aquelas senhoras são muito más, como também ele só tem más ideias. Onde e aonde parecem iguais, mas não são. A palavra onde é usada para dizer a localização de lugares, como por exemplo, onde você está ou onde fica tal lugar. Por outro lado, aonde dá sentido de movimento, como por exemplo, aonde você vai ou aonde ele pretende chegar. Haver ou haver. As duas estão certas e são frequentemente usadas na língua portuguesa, mas com significados completamente diferentes. Apesar de terem a mesma pronúncia na língua falada, é importante saber a diferença entre elas quando se trata de língua escrita. A expressão haver é usada para associar duas coisas ou ideias. Exemplos como: uma coisa não tem nada a ver com a outra e essa blusa de xadrez não tem nada a ver com esta calça listrada. Diferente do termo haver, o qual é usado para expressar as noções de existir e possuir, como também recuperar algo que perdeu. Preciso haver meu dinheiro, que seria o equivalente a preciso recuperar meu dinheiro. Obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu e ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva para dar aquela força, pois estou iniciando esse projeto agora e a sua ajuda seria muito importante. Vamos chegar juntos aos 100 primeiros inscritos. E se puder, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para ele começar a evitar esses erros tão simples no dia a dia. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.